o recurso que não tem peça dúplice, não tem peça dúplice, é peça única, tá? Os embargos, eles sempre que teríamos, tem uma decisão, embargo daí, sempre que determinada decisão contenha vícios que prejudique uma exata compreensão, cabe embargo, tá? Não se trata de mera discordância ali do mérito em si. A discussão combatida ali que foi, tudo já está no mérito, não entramos nesse contexto. É uma impropriedade no teor que afeta a clareza da decisão do juiz, ou a precisão que deveria ser aplicada ao direito, ou seja, houve o chamado ocão, quando a sentença ela é omissa, contraditória, ambígua ou obscura. Por isso que chama que a sentença foi ocão. Omissa, omissão, C de contraditória, contradição, A do cão, ambíguo ou ambiguidade, e a sua obscuridade, tá ok? E por isso que a gente chama da decisão do juiz, foi ali a chamada decisão o cão, tá? Os embargos, eles são opostos, aí a gente fala a questão de peça, os embargos, eles são opostos em peças simples, que eu falei, diferentemente desses demais recursos aí, tá? Ela dirige justamente ao juiz que proferiu a sentença omissa, contraditória, ambígua ou obscura, atacando justamente esse ponto aí. Se ela foi omissa, eu ataco somente o ponto que ela foi omissa, tá? Se ela foi ambígua, deixou dúvida, muita dúvida no ar em relação à decisão dele, eu entro ali pedindo que faça o embargo de declaração para que tenha mais clareza na decisão, tá? Tem dois tipos de embargo. Tem os embarguinhos, né? É fundamentado lá. Embarguinho por quê? Que é feito para o juiz de primeiro grau, o próprio juiz que decidiu ali. Aí eu mando ali o chamado embarguinho, que é o 382, é uma parada 382 do CPP, tá? E se for que é para o juiz da corte. Se for já para o juiz de tribunal, né? O juízo lá, se for um acórdão, que eu vou embargar um acórdão, e aí eu vou me fundamentar no artigo 619 do CPP. Tá? Esse é praticamente os embargos aí que nós estamos vendo. Temos aí agora os chamados embargos infringentes e de nulidade, embargos infringentes e de nulidade. Os embargos infringentes de nulidade, pela doutrina majoritária, muito embora esse recurso já tenha o mesmo fundamento, embargo infringente e de nulidade, tem o mesmo fundamento básico, eu tenho que entender que nos embargos infringentes, eu ataco o mérito, ou subsidiária de mérito, tá ok? Já se for de nulidade, eu ataco uma nulidade, eu mostro que o processo está nulo por determinado motivo. Se houver tanto algo que eu tenho que atacar o mérito e uma nulidade, eu entro com um termo, com o nome iuris de embargos infringentes e de nulidade, tá ok? Não tem problema nenhum nesse sentido aí, tá? Então, ele destina a impugnar um acordo não unânime, tá? O embargos infringentes, eu já está com um acordo já não unânime, diferentemente dos embargos de declaração, que é o chamado ocão, que é obscuro, contraditório, ambíguo ou omisso, tá? Eu ataco aquilo lá. Já que nos embargos infringente ou de nulidade, eu vou impugnar o acordo já não unânime, proferido já pelo tribunal. Então, os embargos de infringente, declaratório e de nulidade, eu só posso adentrar no mérito da relação com o tribunal, tá? Então, que foi desfavorável ali. Uma decisão lá de 3 desembargadores, não unânime, e aí, em sede já que eu fiz de um rese, ou mesmo de um agravo em execução, e aí foi desfavorável para mim, tá ok? Foi desfavorável para mim, para o meu cliente ali. E aí é o recurso exclusivo da defesa, exclusivo da defesa. Então, para entendermos aqui, exemplificando aqui, sendo 2 dos desembargadores, olha, 2 de 3 desembargadores, tá? Que vão decidir lá da decisão lá de um rese ou de um agravo em execução, por exemplo, ou até mesmo de uma apelação, dois desembargadores foi pela absolvição, 2 foram pela condenação. Ora, eu pretendo absolvição, então vou fazer com que aquele voto
do desembargador que foi pela absolvição, aquele voto que foi vencido, eu vou fazer com que ele prevaleça para que eu tenha que mudar o entendimento desses dois embargadores que foram pela condenação. E aí eu entro com embargos infringentes. Se houver nulidade, embargos de nulidade. Se houver os dois, embargos infringentes e de nulidade. É esse o entendimento que é os chamados embargos aí, tá bom? Não tem mistério nenhum. Tá? Vamos aí caminhando. Vamos trabalhar agora com a chamada carta testemunhável. Quase, provavelmente não cai isso aí, nunca caiu, nem na prática, no dia a dia da advocacia, o advogado entra com carta testemunhável. Muito pouco provável isso aqui acontecer, tá? Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre ela aqui. É um recurso cabível contra a decisão do magistrado de primeiro grau, que denegou o recurso, ou que, após ele admitir o recurso, eu faço um recurso lá de apelação, ou de reze, ou de agravo em execução, e o juiz lá de primeiro grau, ele denega, ele não dá prosseguimento ao recurso, ou ele então senta no recurso e fica lá, passando dias e dias, meses e meses, e não faz o que o chamado encaminhamento do recurso ao Tribunal Superior, ao Tribunal ad quem, tá? Então, ele possui uma natureza praticamente residual, a carta testemunhal, pois que para denegar, por exemplo, a apelação, cabe reze. Se houver uma denegação de apelação, cabe reze, tá? Se eu entrei com uma apelação, o juiz denegou, cabe reze. Lá, conforme previsto no artigo 581, inciso 15 do CPP. Se eu deneguei lá, se houve uma denegação de um RESP, de um recurso especial, ou de um recurso extraordinário, cabe agravo regimental junto ao próprio Tribunal Superior, tá ok? E por aí vai. Então, em tese, só vai caber os embargos não, a carta testemunhável para a chamada reze, para o chamado reze ou o chamado embargos em execução, tá? Se, por exemplo, em sede de embargos infringentes ou de nulidade, cabe também agravo regimental, de acordo com o respectivo tribunal. Por isso que é um recurso praticamente residual. Então, somente cabe carta testemunhável em sede de reze ou de agravo em execução. Vou repetir, somente cabe carta testemunhável para o em sede de reze, de recurso em sentido estrito, e agravo em execução, tá? Essa peça aqui, na verdade, é dirigida ao escrivão, chefe do cartório da vara correspondente ao processo, tá? Então, se manda para o juiz. Eu vou pedir o quê? Que se extraia do processo, tá? Que o juiz está lá, sentadinho, ou denegou, e não quer botar para frente o processo, as razões, no caso, eu peço que se extraia do processo todas as peças que eu tenho necessidade para que essa peça ela seja apreciada lá pelo Tribunal Superior, tá? Pelo Tribunal Superior. Então, a fundamentação da carta testemunhável, o fundamento dela, o amparo legal, vai ser o artigo 639 seguinte do CPP, tá? Ali tem dizendo lá, mastigadinho, muito embora muitas coisas que estão escritas ali já estão em desuso. Tá? Ele fala de tribunal recursal, alguma coisa nesse sentido. Antes não existia, antes da Constituição Federal, não tínhamos o chamado STJ, tá? Não tínhamos STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Tá? O prazo da carta testemunhável é de 2 dias para interposição e de 48 horas em relação ao despacho que denegou o recurso. Então, tem 48 horas do despacho que denegou o recurso. Então, aqui fala de horas, né? Primeiro vez que nós falamos de horas aqui. Mas, se não houver hora lá, marcado lá no momento que foi denegado o recurso, e aí eu considero 2 dias, tá? Considero 2 dias, sem problema nenhum, tá? Tem outra particularidade que a testemunhava aqui, no artigo 644, pode o tribunal, aquele que competiu o julgamento da carta testemunhável, o que acontece na carta testemunhável? Eu tenho que mostrar para o tribunal que o juiz denegou e que,
seja apreciado lá. E esse tribunal, com a carta testemunhável toda instruída, ele pode conhecer dessa carta testemunhável, de todo o processo já instruído, dá provimento, tá? Recebe esse recurso, dá provimento daquele recurso que foi denegado, ele dá provimento e passa o quê? A processar e julgar o mérito do recurso que foi interposto. Ora, se eu entrei com reze ou com agravo em execução e o juiz lá de ACO, ele denegou, ou então ele obstruiu, e aí o tribunal que for já decidir que o juiz mande para o processo para cima, o tribunal já pode decidir sem nenhum problema, tá ok? Essa é a intenção da nossa carta testemunhável, tá? E aqui vamos entrar rapidamente, dar um en passant aqui, nos recursos praticamente constitucionais agora, que é o recurso ordinário constitucional. Falar bem rápido aqui, senão a gente vai... Muita coisa aqui, então vai dar muito tempo aqui. O recurso ordinário constitucional é o recurso cabível ali quando a ordem de habeas corpus ou mandado de segurança for denegado pelo tribunal, tá ok? Se houver ali uma denegação de um habeas corpus pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, né? E aí eu tento com o quê? Com o chamado ROC, que é o Recurso Ordinário Constitucional, tá? Essa peça provavelmente não venha a cair na prova, tá? Tendo em vista a sua dificuldade mesmo, até para os próprios advogados que militam no dia a dia, tá? Tanto essa como recurso especial e recurso extraordinário. Não que o advogado não faça o recurso especial, o recurso extraordinário, mas tem muitas particularidades que provavelmente não venha a deixar ali a pessoa que está começando ali na carreira a fazer uma peça dessa, mas pode cair como pergunta, pode cair como nas questões discursivas, tá? Então, recurso cabível, quando houver uma denegação de habeas corpus, cabe um recurso ordinário constitucional, tá ok? É essa a ideia aí. Então, o HC denegado por tribunal, cabe ROC, tá? O HC denegado por um juiz de primeiro grau, lá, o HC denegado por um juiz de primeiro grau, cabe o quê? Cabe reze, conforme artigo 581, o inciso 10. Então, dê uma observada nisso. Então, só cabe o recurso ordinário constitucional contra tribunal. Se for um recurso, ali no caso denegado, um HC denegado pelo juiz de primeiro grau, cabe apenas o reze, conforme artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal, tá ok? Então, o ROC ele possui fundamento, vai possuir fundamento já na Constituição Federal, ali questão do STF, se for para o STF, o artigo 102, inciso 2, a linha A e B, tá? Se for tratar ali a linha B, trata sobre crime político, essas coisas todas, tá? E no STJ, o amparo vai para o artigo 105, o inciso 2 também, e tem que ser observada a linha A, B e C, lá da Constituição Federal, tá ok? Então, basicamente, o do ROC é isso aí, a gente tem que falar, até falei lá, acho que foi no bloco 1, sobre a Lei 8.038, né, que disciplina justamente o procedimento do recurso especial e recurso em sentido estrito, que regula ali a questão do recurso ordinário constitucional, que tem um prazo aí de 5 dias, tá ok? Prazo de 5 dias. Então, como é que é feita ali a questão da peça em si? Tem a peça de interposição ao tribunal que denegou, ao tribunal ali de justiça, ou um tribunal regional federal que denegou o HC, e aí eu também faço as razões para o Tribunal Superior. Se for matéria constitucional, vai para o STF. Se for matéria de lei federal, ali contra a questão de uma lei federal, eu vou para o STJ, as razões vão ser direcionadas para o STJ, tá? Esse entendimento aí, a questão do ROC, sem nenhum problema, sem muitas delongas aí, tá? Vamos seguindo aqui. E agora tem um recurso especial, chamado RESP, né? Recurso especial. O RESP ele é cabível na decisão final dos tribunais, desde que esgotado todos os recursos ordinários. Então, para que eu venha a interpor um recurso especial,
eu tenho que esgotar todos os recursos ordinários. Tá? Se houver lá uma questão de obscuridade de uma decisão no tribunal, eu tenho que esgotar por meio de embargos de declaração. Tá? Ok? Por aí vai. Então, decisão... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Então, eu tenho que verificar as hipóteses lá, no caso do RESP, junto ao artigo 105, inciso 3 da Constituição. Tá? Aí tenho que verificar a linha A, B e C. A linha A vai falar sobre decisão que contraria um tratado de lei federal. É por isso que eu estou entrando com um recurso especial, que vai para o RESP. Eu estou contrariando um tratado ou lei federal, tá? Ou que nega a vigência dessa lei. Tá certo? A linha B desse artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, a linha B trata de decisão que julga válido ato do governo local, tá, ok? Governo local contestado em face de lei federal. Tá? E a linha B, na sequência, a decisão de ter a lei federal interpretação divergente daquilo que foi dada, do que tenha sido atribuído, né, ou outro tribunal. Então, nesse sentido, se a decisão de ter a lei federal, interpretação divergente de que tenha dado, ou seja, atribuído a outro tribunal, também cabe o chamado recurso especial aí para o nosso STJ. Tá? Então, a base legal, a questão legal, a fundamentação em si, além da Constituição, nós temos que observar o novo Código de Processo Civil. Tá? Subsidiariamente, ali, nós vamos ter que pegar lá o artigo de 1029, ali, 1029 ao 1041, que vai tratar justamente do recurso especial e também o recurso extraordinário, tá ok? Então, o resto, o que acontece? É o recurso devolutivo, eu devolvo ao STJ a competência para conhecer de questões de direito, apenas de direito, tá? Então, o recurso especial não vai reconhecer questões de fato, apenas de direito. Ele não vai questionar fatos ocorridos, não vai buscar provas, ele vai apenas questionar as questões de direito, em tratando de lei federal, natureza infraconstitucional de lei federal, que foi decidido lá nos tribunais que eu falei, Tribunal de Justiça, TRF, e até mesmo o Tribunal de Justiça do DF também, lógico, sem problema nenhum. Tá? Então, esse recurso, ele confronta matérias sumuladas que for lá. Se houver confrontação de matéria sumulada do STJ, com certeza será negado o segmento do recurso especial. Se o acórdão lá do TRF, ou do DJ, ou até mesmo do TJDF, contrariar a súmula do STJ, aquele acordo contraria a súmula do DJ, aí sim o RESP será provido, tá ok? O RESP será provido. Outro entendimento que tem do RESP, vamos ver também no recurso extraordinário, é que o RESP deve ter o chamado pré-questionamento, ou seja, o direito ora recorrido, que só vai se recorrer o recurso especial em relação a direito, esquece as relações de fato. O direito ora recorrido deve ter sido o quê? Examinado nas instâncias inferiores. Conforme eu falei lá, deveria ainda, mas ela foi obscura, foi omissa a decisão, o acordo não foi. Foi, então vá primeiro se resolver a questão por embargo de declaração, para depois entrar com o resto. Ou seja, tem que ter o chamado pré-questionamento, tá, ok? Esse pré-questionamento tem que ser realizado lá nos tribunais, toda essa matéria aí em relação ao pré-questionamento, para depois subir com o chamado RESP e aí sim ser provido, tá ok? Então, o STJ não pode decidir matéria não analisada no tribunal no tribunal de justiça ou tribunal regional federal, tá ok? E o STJ só vai resolver em relação a essa questão de matéria já analisada no tribunal ACO. Por pena de quê? De supressão de instância, o que chama lá. Tá? E aí vamos para onde, senhores? Vamos para o recurso extraordinário. Vamos para o recurso extraordinário. Para fecharmos aqui, esse bloco ficou um pouquinho extenso, mas é assim mesmo. Vamos para o recurso extraordinário. Cadê tu? Bora. Vem para cá.
recurso extraordinário. Recurso extraordinário, por isso que o nome fala extraordinário. Esse é extraordinário, vai para o STF, a Suprema Corte nossa federal, a maior corte judiciária que existe no Brasil. Então, o recurso extraordinário, já temos bastante coisa de conhecimento do recurso especial, que vai para a STJ, e o recurso extraordinário também. Vamos repetir aqui a questão lá da vigência do novo Código de Processo Civil, lá em relação aos artigos 1029 a 1041, também tratamos já sobre isso quando falamos de régimen, cabível nas decisões também finais dos tribunais, né, que esgotou todos os recursos extraordinários, lá, extraordinário não, todo recurso ordinário, todo recurso ordinário, e aí sim pode ser pleiteado, pedido, né, em sede de recurso extraordinário. Tá? O cabimento vai estar lá no 102 da Constituição, artigo 102, inciso 3, e vai falar justamente isso em duas alíneas só. Quando contrariar dispositivo da Constituição, por isso que vai para a STF, que é o guardião da Constituição, ou declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Tá bom? Somente nesses dois momentos que nós podemos entrar com recurso extraordinário. Tem também a questão do pré-questionamento, tem que ser lá o juiz, lá, o tribunal ACO, deve já ter resolvido as questões, tanto de mérito como de fato, ok? De direito ou de fato, e tem que ter o pré-questionamento. E tem uma particularidade no recurso extraordinário. A novidade é que no recurso extraordinário deve haver a chamada repercussão geral de questões constitucionais. Vou repetir, deve haver no recurso extraordinário a chamada repercussão geral das questões constitucionais, tá ok? É um requisito de admissibilidade, que é previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Repercussão geral das questões constitucionais. O que entende por isso aí? Entende que, como a repercussão geral das questões constitucionais, aquelas que transcendem os interesses meramente particulares, ok? E individuais. Eu não posso levar para a STF um interesse particular, um interesse individual. Ok? A discussão da causa tem que ser o quê? Tem que se afastar o interesse privado. E aí entra a questão de repercussão, como o próprio termo diz, a repercussão geral de questões constitucionais que afete um grande número de pessoas, surtindo efeito, né, dessa decisão, provavelmente, uma decisão que pode vir a ser a chamada decisão erga omnes, né? Atingindo um grande número de pessoas, surtindo efeito sobre um panorama político, um panorama jurídico e social da coletividade, ok? E essa questão aí que tem em relação ao recurso extraordinário, tá? Existem algumas súmulas voltadas do próprio STF que trata de recurso extraordinário. Se você quiser aprofundar, pegue a súmula 279, 284, 356 e a súmula 735 do recurso extra para aprofundar a questão do recurso extraordinário. Então, senhores, observe que deve ter também nos recursos aí, tanto especial como no recurso extraordinário, o chamado pré-questionamento. E em se tratando de recurso extraordinário, que é extraordinário, vai para o Supremo Tribunal Federal, deve haver as chamadas questões aí de repercussão geral das questões constitucionais. Então, isso aí, senhores, fechamos aí praticamente todos os recursos, aí, a parte recursal, é o que realmente pode cair na prova, e vamos entrar num próximo bloco, vamos tratar das questões, das ações, as ações autônomas de impugnação, que são 3 ações aí. Vamos até já adiantar, deixar essa telinha pronta aqui, vamos falar rapidamente de habeas corpus, que normalmente a Fundação Getúlio Vargas já descarta, fala que, olha, apresente uma peça ou diferente da habeas corpus, ela própria mesmo já não deixa, porque habeas corpus qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. E ela vai falar mais, e já caiu em prova, inclusive, já caiu em edição, a chamada revisão
criminal. E aí vamos tecer bem aqui um assunto em relação à revisão criminal no próximo bloco. Bom, um bloco um pouquinho extenso, mas eu acho de grande valia, porque aí temos a noção geral do que temos aí em relação a peças na fase recursal, tá ok? Lembrando, todas as peças são de formato estrutura dúplice, na parte de recurso, com exceção dos embargos de declaração. O resto é tudo dúplice. Interposição, peça de interposição e peça de razões. A peça de interposição, normalmente, para aquele processo onde está tramitando o processo. E pede-se que envie razões para o juízo logo superior, imediatamente superior, tá ok? E aí fechamos aí para o próximo bloco com muita vontade, garra e mesmo vontade de aprender e de progredir. Não se esqueçam de que todas essas peças, nós vamos ter ali a chamada linha do tempo, tá? Na descrição, observe a linha do tempo na descrição aí e dê uma olhadinha na linha do tempo, onde se encaixa cada peça dessa daí, tá? Em momento que se encaixa. Tá? Fique com Deus, até o próximo encontro, um abraço para todos e para todas.